relação, digamos, ao talvez se possa chamar o legado económico da governação pombalina. Se também em relação a isso há... Também há. E sobretudo em relação ao processo, digamos, de modernização da economia portuguesa ou do bloqueio dessa modernização. Nomeadamente em relação à criação das companhias monopolistas e toda a reforma económica e a legislação para isso, e pelo facto de elas praticamente não terem passado muito para além mesmo no final do reinado de Pombal já havia problemas graves. E os filopombalistas diziam assim: ok, ele fez esse projeto magnífico, extraordinário, com uma visão avançadíssima, só que não vingou, porque a sociedade portuguesa não estava preparada para isso, mas ao gesto, ele lançou a semente, mais tarde vai frutificar. E, portanto, é sempre a justificação dos filopombalistas. Quando não dá certo, a culpa não é do Pombal, mas é tudo do ambiente, da mentalidade, do obscurantismo que dominava a época. Os antipombalistas pegam nisso, precisamente para dizer, estão a ver... realmente aqui não são leis que não tinham sentido, ou não foram bem aplicadas, depois não foram acompanhadas, que não eram acompanhadas, e que eram líderes que não era o rei, que não tinha o estatuto, então não fui capaz depois de levá-los até ao fim, e que ele usou muito essas leis para se enriquecer, nomeadamente os antipopulistas acusam-no muito de, no fim da governação, se ter tornado o homem mais rico do país. E aquela pessoa praticamente não tinha nada, tinha muito poucas posses, chega ao fim como o homem mais rico. Ele também se defende nas apologias disso e vai dizer que, deste modo, que ele trabalhou noite e dia, ele era um trabalhador nato, e que ele trabalhava de dia para o Estado, para o rei, cumpria o seu horário, etc. E depois trabalhava nas horas que tinha direito, para si próprio, e portanto enriqueceu à custa do seu trabalho. E portanto, defendendo-se dessas acusações de enriquecimento, entre aspas, que eles deviam chamar ilícito. E portanto, há essa diferente leitura, mas a questão económica vem sempre ao de cima. É um dos aspectos que vem muito ao de cima. Ou nas outras leis também, que a própria reforma da universidade, a própria reforma do Colégio dos Nobres. Uma das acusações é: o Papa montou um colégio muito avançado, com professores estrangeiros, mas depois só tinha 4 ou 5 alunos e depois aquilo não deu certo, ou tinha pouca frequência. E mais uma vez a questão estava na mentalidade da nobreza, que não tinha capacidade, não entendia o projeto, não tinha. Portanto, houve um boicote das elites em relação à sua. E portanto, talvez seja um pedacinho de verdade nos dois lados. Não podemos absolutizar só a explicação. Força. Agora na parte da indústria. Exato. Tendo em conta que, por exemplo, só por 3 exemplos, nós reconhecemos na parte da engenharia a importância que ele teve na Baixa Pombalina. Mas se andarmos uns quilómetros, temos o vinho de Carcavelos, que no século XIX era um vinho tão célebre como o Porto na Inglaterra. Se andarmos mais para cima, temos o tingimento das lãs da Covilhã, que há quem diga cuja tecnologia influenciou a cor do fardamento francês. Sim. Portanto, perante isto, pode-se dizer, e o professor, ele poderá ser considerado um arauto da Revolução Industrial em Portugal? Sim, alguns fazem isso, fazem dele isso mesmo. Por exemplo, a criação da região de mercado de vinhos do Porto tem aspectos pioneiros. Não é? Em termos como disse o Presidente os outros seminários são importantes para complementar este seminário. O Presidente do Instituto de Vinhos do Porto diz que foi pioneiro como região de mercado regulamentada. Claro que os antipombalistas dirão, ok, mas depois pôs em causa uma série de... além da metodologia usada para isso, do esmagamento da oposição, depois acabou por valorizar muito, talvez, as 25 comerciais inglesas, que é que beneficiaram mais. Algumas explicações vão nesse sentido. Outros que depois valorizaram outras regiões. Mas, tirando essa polémica, o que cada parte valoriza ou desvaloriza consoante as cores do seu afeto, com que tinge a tinta, com que escreve, o que eu acho importante e que eu acho significativo é, agora, para lá do antipombalismo e do filopombalismo. Pombal é uma figura incontornável da nossa história. A história é o que é. Naquela época usava-se os métodos que se usavam.
a história não se pode agora refazer. O que é interessante é que Pombal é daquelas figuras, como Richelieu, aliás, no epitáfio, aliás, a comparação com Richelieu é bem interessante, foram aquelas figuras que mudaram a história do seu país e até da Europa, com reformas algumas avançadíssimas, que hoje em dia até estão em vigor, nomeadamente no caso de Pombal, a criação do primeiro sistema público de ensino e o primeiro estatuto público da docência, a própria reforma da universidade foi valorizada internacionalmente, as próprias reformas industriais estavam em curso, depois não é verdade que todas se extinguiram, umas depois mais tarde vão ser, o modelo vai ser recuperado e portanto há aspectos inovadores interessantes, ele realmente vai deixar uma marca absolutamente incontornável. Existe um país antes de Pombal e um país depois de Pombal, não há dúvida. Ninguém pode pôr em causa isso. E ele deixa uma marca absolutamente extraordinária que vai iniciar um processo de mudança. Não se pode cumprir o país que nós temos hoje e a própria Europa de hoje em parte, como alguns dizem, sem o Marquês de Pombal. E sem juízo de valor. E isto é, do ponto de vista do significado da transformação histórica, é absolutamente significativo. Quer se goste, quer se não goste, isso deixa-se para trás. Agora, aquilo foi... E no contexto do seu tempo, com a metodologia do seu tempo, ele usou os meios que tinha à disposição, e criando outros até novos, para impor as suas reformas, à luz de uma doutrina. É aí é que está. O que está errado no século XIX é torná-lo democrata, quando não era democrata. Isso não é completamente... É uma maquilhagem, é transformar praticamente uma mulher em homem. Estavas a ter mais do que isto. Mas isso já se percebeu porque é que aconteceu, como eu expliquei. Agora, o significado das suas reformas e a capacidade transformadora foram realmente absolutamente extraordinários. Nunca ninguém fez, e se me quiserem dar um exemplo, num tempo de governação coerente, contínuo, na história de Portugal, reformas tão profundas e em tantos setores como no tempo de Pombal. Não tivemos nenhum reinado onde houve tanta produção de leis em tantos setores ao mesmo tempo e que impuseram mudanças tão significativas. Se me lembrarem do rei, que antes de Pombal tenha feito num período de 20 anos, ou mesmo de 10, ou neste caso foi 27 anos, tantas reformas ao mesmo tempo em tantos setores. Do Manuel? Digamos um exemplo. Do Manuel? Mas Agora a época é diferente. Claro. Mas a época é diferente. Sim, do Manuel podia ser assim, mas não vai tão longe. Não mexe em tantos... Ele até criou uma espécie de polícia secreta, vai às reformas da educação, vai à reforma industrial, não a reforma industrial no período do Manuel. Pode ser comparável, mas Marquês de Pombal foi de facto a figura que mais fez em tão pouco tempo e em tantos setores. Ele tentou tocar em todos os setores da sociedade portuguesa. E isso, do ponto de vista de trabalho político, é uma coisa absolutamente extraordinária. Tinha que ter impacto. Realmente as coisas mudaram todas. E depois mexeu na administração colonial, etc. De facto, claro que hoje aos nossos dias nós vivemos em democracia, na liberdade, com o espírito, infelizmente, mas para chegarmos até aqui foi preciso este processo histórico, longo. A própria democracia é fundada em sangue. Nós esquecemos disso, como diz Lucien Boya, num livro que se chama O Mito da Democracia. Nós hoje vivemos alegremente nas sociedades democráticas, mas ele diz que nas sociedades europeias, a base das sociedades democráticas estão sepultadas, os alicerces estão sepultados em sangue. A começar pelo que se passou a seguir à Revolução Francesa, que é realmente a revolução protótipa, emblemática das nossas sociedades democráticas. Não esqueçamos disso. Mas sem fazermos juízos morais. O que é certo é que ele transformou tantos setores da sociedade portuguesa como nunca ninguém tinha tentado transformar ao mesmo tempo. Naturalmente, que sendo pequeno fidalgo, ascendendo como ascendeu, e tendo naturalmente que, estando onde estava, ele não podia fazê-lo sem usar, naquele contexto, sem usar métodos repressivos, não era possível. Porque era preciso combater, não só lidar com a mentalidade, com a estrutura social, com as hierarquias e com os interesses, como todas as sociedades fundam interesses, basicamente,
E, portanto, era próprio da época. E realmente isso é extraordinário. Agora, depois existe a grande questão. Outra grande questão. Nós, nesta obra, vamos tentar... Isto é, se conseguimos descobrir alguns aspectos nebulosos e que também suscitam, que fazem parte do calcanhar de Aquiles. Não só esta questão de desbravar estas camadas, a ver a cebola, temos que ir ao núcleo, desbravar todas estas camadas de construção de Pombal que acabamos de referir e que são fortes, mas temos outras questões para resolver, nomeadamente, por exemplo, eu não me canso de contar esta história da Agostina de Bessa Luís, que escreveu aquela biografia Sebastião José. Tive a oportunidade de falar com ela e perguntei-lhe, ela disse que era apenas uma intuição. Porque existe sempre aquela outra teoria que diz que afinal... Aliás, o próprio Pombal é que abre caminho para essa teoria. Agora resta-me se ele é sincero ou não, nas apologias. Que ele diz que apenas se limitou a fazer o que o rei lhe mandava. E que ela chama a teoria da testa de ferro. Que afinal, na realidade, quando ele se defende, tinha razão. Não foi mais do que um testa de ferro do rei. Que no fundo o grande arquiteto, o grande ideólogo, e quem pensou tudo o que aconteceu em termos de reformas, alegando que ela já só bem preparada e bem informada, aliás, na linha das correntes do Ministro das Europeias, o grande cérebro motor não era o Pombal, como sempre se diz e se pensa de todo aquele governo, mas era o rei Dom José. E que o rei Dom José se escudou atrás do Pombal, por razões que já algumas podem se explicar, e que o Pombal apenas foi um executor fiel, dedicado das determinações do rei. Ele apenas ao rei, o rei ditava e depois ele também assinava com o rei e depois executava e que dava a cara. E que tudo o resto, e que ele não teve responsabilidade, não teve ideia nenhuma, não teve responsabilidade nenhuma, foi apenas um excelente, magnífico executor. Esta tese, algumas pessoas têm, nomeadamente a Agostina de Bessa Luís, e ela dizia que o próprio rei, aquela ideia que ele só gostava de caça, de mulheres, de teatro, essas coisas assim, que não, ele no fundo era também um trabalhador, ele tinha uma ideia para o país e que foi o grande, e que usou o Marquês de Pombal para este efeito. Mas que era tão inteligente, mas ao mesmo tempo também com uma dimensão maquiavélica, que percebeu que sendo ele rei, esmagar a alta nobreza, no fundo era de certo modo os seus amigos, que isso era complicado. Esmagar os jesuítas tinham sido os grandes orientadores, sustentáculos da família real em termos espirituais e da própria mãe, etc., que isso também era complicado, e então ele escondeu-se e disse assim, quem vai fazer o trabalho sujo vai ser e tal modo, de facto, nos antipombalistas o rei aparece sempre, coitadinho, ele foi é sempre protegido e salvaguardado como tendo sido manipulado pelo Pombal. Ela, a Agostina de Bessa Luís tem essa outra tese que diz que provavelmente não foi assim, antes foi ao contrário. E eu perguntei-lhe um dia, e então, diga-me, e onde é que estavam as provas documentares? Pois é preciso, isto é por intuição e por também alguns indícios, etc., pelo próprio Marquês de Pombal nas apologias. Portanto, isto é uma tese sedutora, isto mudava totalmente a história, a nossa interpretação da história. Porque se há uma unanimidade entre filopombalistas e antipombalistas, e é que Pombal era o cérebro motor daquilo tudo, e os valorizaram por ser cérebro motor, os desvalorizaram também por o ser, curiosamente. Mas todos dão um protagonismo total e o plano, como diziam os brasileiros, o planejador total, o planejador de tudo foi o Marquês de Pombal. A outra tese, que foi o rei Dom José, se nós conseguimos provar na obra completa isso mesmo, isto mudava significativamente a interpretação que está estabelecida e quase canónica da nossa história e que nenhum dos lados da barricada que foi em causa. Este é talvez o aspecto mais curioso e interessante. E é o calcanhar de Aquiles entre o calcanhar de Aquiles. Mais questões? Eu tenho só a opinião, pedido a opinião, praticamente. Penso eu ver se há porventura Borges de Macedo, talvez a primeira tentativa de desmistificar a figura. E corajosa, Alissa. Há alguns pontos, não sei se não um pouco levado ao extremo, nomeadamente, e queria a sua opinião, no plano diplomático, em que ele diz que ele não teve propriamente uma ação. Isso é outra questão, é engraçado. Qual é a sua percepção? Sim, isso é muito interessante porque o próprio Dom Luís da Cunha, com quem ele se correspondia, parece que não tinha grande opinião
de Pombal, ou não tinha aquela opinião que fizesse de Pombal merecedor de ter uma Secretaria de Estado. Naquela época nós esquecemos que o Secretário de Estado equivale aos crimes, hoje é Ministro. Aliás, Marquês de Pombal foi sempre chamado de Secretário de Estado. Depois a história que lhe deu o cognome de Ministro. Teria sido o nosso proto-primeiro-ministro. Daí que o nosso primeiro-ministro podia dar um alto patrocínio a esta obra, a este projeto do Marquês de Pombal. Não é ideia. E, entretanto, o que é interessante é que há essa, por alguns, há essa desvalorização do papel diplomático dele, nomeadamente na Inglaterra, na Áustria. Todavia, ele na Áustria conseguiu um casamento, pelo menos para si próprio, um grande diplomata. Ele conseguiu casar-se com uma mulher, depois da mulher dele, a primeira mulher morreu, conseguiu casar-se com a mulher da mais fina flor da alta nobreza austríaca, e portanto quer dizer que ele lá tem uma aceitação interessante na corte. Eu acho que aí há um certo exagero na desvalorização, e ele propriamente em si não sei se era um grande diplomata como, não sei se era só a maneira de ser própria, ser grande diplomata. Todavia acho que fez o trabalho como devia ser, preparou-se também para regressar a Portugal, e nisso soube preparar muito bem o regresso, usando pontos de apoio decisivos que depois propuseram ao rei a sua nomeação espantosa e absolutamente inédita, um pequeno fidalgo assumir um cargo tão importante, alguns consideram que é a primeira vez na história da monarquia portuguesa. Isso é a primeira vez, aqui é questionável, mas pelo menos naquele período, saindo daquele grande período do século XVI, XVII e XVIII. E assim sendo, mas essa desvalorização tem a ver com o facto de se dizer que não apareceu nenhum aspecto relevante, ele não negociou um tratado dos limites, nem negociou um tratado internacional, etc. Mas eu acho que ele usou a diplomacia, usou muito bem para aprender. Ele aprendeu muito bem com o que se passava na Áustria, com o que se passava na Inglaterra, e depois todo o seu mandato como secretário de Estado e depois como figura pivô da governação, foi aplicar em grande medida o que aprendeu, nomeadamente aprendendo com o inimigo, que ele depois tomou a Inglaterra, de algum modo. Ele era anti-jesuíta, mas também era anti-britânico, como nos seus escritos, aliás, e tenta aprender com o que de melhor estava a fazer-se lá fora e tenta implantar a Portugal. Ele usou a diplomacia como uma escola de governação. Força. Então, e os nossos investigadores que vão estar para o mal, têm dúvida? Eu que já tenho lido. Aquilo que nós levantamos vai exatamente nesta linha. Ou seja, até o momento, vou falar, por exemplo, só da legislação para ficarem com uma noção. Até ao momento, já levantámos muito para lá de 3.000 leis. E que abarcam tudo. Tudo o que vocês possam pensar, das coisas mais simples e mais coisinhas do dia a dia, até vamos dar um exemplo curioso. Vamos contar. Até às coisas mais complexas da indústria, da agricultura, das companhias, etc, etc. E, portanto, nós ficamos com essa noção de que realmente é uma pessoa, fosse só da autoria dele, e eu penso que também, e isso dá para perceber, porque nós, para recolhermos toda esta documentação, no fundo, toda esta bibliografia ativa do Marquês de Pombal, que vai muito para além da legislação, só estava a dar um exemplo da legislação, já lemos também, já perto de 2.000 obras, para recolhermos mais bibliografia passiva e para a bibliografia ativa. E aquilo que realmente nos fica é que ele também se sabia rodear de pessoas capazes e que eram, digamos, especialistas em determinadas áreas. Porque há depois, na bibliografia ativa do Marquês de Pombal, a nível das cartas, não é? Das epístolas, percebe-se que ele tem uma correspondência sistemática com pessoas que estão em determinados locais, em determinados níveis e que percebem muito ou da indústria ou da agricultura, etc. Portanto, eu penso que na tal questão que é para ver, não é? Se realmente era ele ou se era o rei, eu inclino-me mais para ele, porque ele é que mantém, ele está sempre em contacto com muitas pessoas que lhe vão dando informações, e para além disso também se nota muito, mesmo a nível da legislação, aquilo que o Sr. Professor acabou de dizer, de que ele utiliza
aquilo que ele viu no estrangeiro, enquanto diplomata, portanto, quer em Inglaterra, quer em Viena da Áustria, e tentar implantar. Ele diz mesmo, eu quero fazer isto porque eu vi lá fora isto era assim, e porque é que nós não havemos de ter isto aqui. Portanto, eu acho que... Mas pronto, portanto, eu acho que estamos no bom caminho, espero que a coisa realmente continue, porque só depois, lendo, transcrevendo e lendo todas as leis, todas as cartas, toda a documentação ativa, é que nós podemos realmente depois traçar um perfil correto do Marquês. Mas por isso é que estava como eu me enganei no orçamento. O projeto não custa só 1 milhão de euros. É um começo. Começo. Mas isso é verdade, de facto, é difícil encontrar na história portuguesa alguém que tenha procurado. Ele realmente foi uma espécie de... tentou... Mas essa preocupação que havia do Estado estar em tudo... Isso era também próprio do projeto do absolutismo iluminado. O Estado ter o controle de todos os setores de sociedade e reformar tudo, definir tudo, num controle absoluto. Portanto, é verdade que é absoluto, é controle absoluto de todos os setores. E até tem, como se sabe, aquela história ridícula, que isto parece ridícula para nós hoje, mas até a reforma proíbe a colocação dos cornos nas portas, porque havia uma tradição. Pode denunciar os adultos. Para não denunciar os Exatamente. adultos. Porque havia uma tradição, uma brincadeira que faziam até ao século XVIII, quando sabia que um homem ou uma mulher era infiel numa determinada casa, iam lá pôr à noite uns cornos à porta e de manhã, quando saía, sabia, olha, isto vem-nos acusaram de nós de sermos infiel. E isso parece que é uma prática que estava a se tornar, de criar problemas sociais. E então, uma das leis que emitiam foi para proibir o uso dos chifres, proibir essa tradição. Aliás, como outras tradições, várias outras também engraçadas, que ele mandou proibir, nessa ideia de reformar a sociedade, criar uma maior harmonia, tirar todos aqueles aspectos atávicos considerados que eram impróprios numa sociedade iluminada, etc. E talvez também estava com medo que colocassem algum par na porta do rei. Não, exatamente. Muito bem.